Como é que é? Hum. Bom, no Zoom, nós somos 6. Vou dar mais um minutinho, para ver se aparece mais alguém. E aí a gente continua. Ó, já apareceu mais uma pessoa. Podemos seguir.
Incidências. Bom, primeira coisa, o pessoal de casa tá me ouvindo? Normal? Perfeito. Valeu. Sim. AP de tórax. Famoso AP de tórax. Bom, AP de tórax, que vocês mais vão ver a aplicação é leito. Aquele carrinho móvel que eu comentei que passei no pé da enfermeira, é esse aí. Calma, que aí o paciente chega naquela. Eu sempre esqueço o nome do negócio. De manhã eu esqueci, agora eu te esqueci. Na outra aula que eu falei passado, eu esqueci o nome. A prancha, exatamente. Prancha lá do SAMU é uma indicação também para o AP, tá? Indicações clínicas: decúbito dorsal ou reclinado, né, que é o semi-ereto. O dorsal é dorsal. O decúbito dorsal, vocês já sabem. Ereto, vocês já sabem. Então, o meio termo, que não está deitado, mas também não está em pé, é o semi-ereto ou semidecúbito, que é a condição do AP. Essa incidência irá mostrar lesões envolvendo os pulmões, o diafragma e o mediastino. A determinação dos níveis hidroaéreos requer uma posição completamente ereta com raio central, horizontal, conforme foi descrito no PA. A distância foco-filme é 1 metro, porque no equipamento móvel ele não passa de 1 metro, né? Então tem como colocar uma distância maior. Ele tem essa limitação. O chassi é o mesmo, o KV 75 mais ou menos 5 e MAS de 8 mais ou menos 2. Posicionamento do paciente. O paciente encontra-se em decúbito dorsal na maca, se possível. A cabeceira da maca ou cama deve ser erguida em uma posição semi-ereta, né, que o paciente fique reclinado. É igual quando vocês veem em filme, novela, série, que o paciente está acamado, aí eles colocam uma almofada nas costas para ele tomar uma sopa, cena clássica de filme. É a mesma ideia, o paciente ele fica reclinado ali, não está deitado, ele está reclinado. As camas e macas, né, no caso, no hospital, elas conseguem levantar a região do tórax do paciente, pelo menos as mais modernas, né? Dependendo do hospital, não vai ter esse recurso, não. E aí, é o paciente deitado mesmo. Ou improviso. Se conseguir improvisar, também pode. E eu, particularmente, não vi tanto improviso na prática. Rodar os ombros do paciente para frente através da rotação medial ou interna dos braços. Coloque o receptor de imagem sob ou atrás do paciente, alinhe o centro do receptor ao raio central, uma borda superior do receptor de imagem cerca de 4 a 5 centímetros. Dessa vez a gente pede uma borda um pouco mais alta, né? Das outras vezes a gente comentou de 2 dedos, agora vai ser mais, porque é de 4 a 5 centímetros, né? Centralizar o paciente em relação ao raio central e receptor de imagem, ou seja, alinhar o paciente. Isso. Raio central angulado no sentido caudal para ficar perpendicular ao eixo longitudinal do externo. Se o paciente estivesse só deitado, vocês poderiam fazer o raio central vertical, né, perpendicular. Como o paciente, vamos fazer de conta que minha mão aqui é o cabeçote. Se o paciente está angulado, então não dá certo. Então você tem que angular o cabeçote também para o raio ficar perpendicular. Então, o quanto você angular o paciente, você vai angular o cabeçote. O cabeçote do equipamento móvel permite isso? Permite. A vantagem dele é essa. Você pode fazer um 8 com ele que ele faz. Usualmente, essa angulação de 5 graus já é suficiente. E sempre caudal, não cefálico. Raio central no nível de T7, novamente, mesma condição que nós vimos das outras vezes. E a mesma condição de respiração. A característica dessas incidências de leito é que o paciente usualmente não consegue respirar tão profundo, né? Igual a gente viu a exemplificação do paciente mais saudável, que consegue ir no equipamento fixo. O paciente de leito, usualmente, ele está mais debilitado, né? Então, fica mais difícil de fazer isso.
ou AP em decúbito dorsal, caso o seu paciente esteja numa maca que não dê para levantar, né, fazer uma condição de semi-ereto ou semi-decúbito. Então, ele vai ficar na maca e o chassi atrás. Lá no HC, o que nós fazíamos? Pegávamos o chassi, colocava dentro do saco de lixo para poder posicionar no paciente, justamente para o chassi não ficar em contato com o paciente, igual está aqui, tá? Para evitar contaminação, né, e tal. E ajudava até no atrito, porque às vezes a cama está com papel ou está com plástico igual aqui, ou às vezes é um tecido mesmo, e aí o plástico do que está envolvendo o chassi, ele desliza melhor do que se fosse o chassi. E até na pele do paciente, dependendo da condição do paciente, também desliza melhor. Se a pele do paciente estiver grudando, o plástico vai grudar, mas, né, medidas as proporções, o plástico mais ajuda que atrapalha. Um ponto, não esquecer do pedido ficar dentro do saco de lixo junto com o chassi. Se você só coloca o chassi e separa pedido, coloca o chassi e separa pedido, no final, quando você for passar no scanner, como é que você vai saber de quem é quem? Se a maioria é AP. Aí você vai ter que voltar lá no leito, fazer tudo de novo, vai dar um trabalhão danado. A condição de colimação é a mesma que nós vimos para o PA. Mesma coisa. Raio central na mesma condição. Note que agora a colimação na parte inferior vai ficar um pouco menor. Por quê? Porque o chassi vai subir um pouco mais. E é muito comum, em leito, o paciente está com uns adereços que fala, não é? Aqueles plugs que monitora o coração, essas coisas. Então, é comum de vocês fazerem incidência e tá ali. Ah, dá para tirar? Dá. Se não dá para tirar, vai sem tirar o plug mesmo, né? Catéter superficial, se não der para tirar, não tira, né? Ah, vai sobrepor. Melhor sobrepor e não arriscar o paciente do que tirar e arriscar o paciente de alguma coisa. No mais, se consegue afastar do peito algum cabo, alguma mangueirinha, aí faça. Se não der, é limitação da condição do paciente e a gente respeita. Aqui é a condição mais ideal, né? O paciente está em semi-ereto, a condição do raio central a mesma, colimação a mesma coisa. Note que a angulação vai ter a angulação do cabeçote, porque o raio central precisa chegar perpendicular no chassi. Tá? Então, vocês vão ter que atentar a isso. O que mais que eu ia comentar dessa incidência? Bom, não consegui lembrar, mas se eu lembrar no decorrer, eu volto e falo com vocês. Ah, era isso que eu ia falar. A radiografia no AP ela não fica tão boa quanto no PA, principalmente leito. Né? O paciente não consegue respirar tão fundo, então o pulmão dele fica menor. Os possíveis plugs e constituições ali na frente do peito do paciente. Não tem grade antidifusora, né? Porque a grade antidifusora fica na mesa ou no book. Os plugs, grade antidifusora. A distância para as radiografias que nós vimos e ficaram boas é de 1,80. Aqui é 1 metro. Então a distância também influencia na qualidade da imagem. Então, até porque os parâmetros são outros, né? De KV e MAS. Então a qualidade usualmente não é tão boa quanto uma condição realizada numa sala fixa, comparado a leito, né? Mas o que a gente consegue observar? Excesso costofrênico e ápice pulmonar, que não deve faltar. Observem a sombra cardíaca do paciente. A aorta aqui, né? Aqui atrás, melhor, aqui a aorta, né? Aqui o tronco pulmonar. As costelas. Já é uma incidência, deixa eu tentar contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 costelas. Tecnicamente não está ruim a radiografia. Deu para contar 8 costelas. É um indicativo razoável.
Num contexto geral, a incidência de leito ela é mais chatinha de ver, tem menos informações, é mais dificultada mesmo. Podem ir acostumando. Aqui, é, sempre sombra cardíaca à esquerda, o que pode variar é o volume da sombra cardíaca. Ou porque o coração está sendo empurrado, ou porque o coração está maior, qualquer condição. Presença de líquido pode influenciar também, mas usualmente do lado esquerdo, em torno, né, de 45 graus, que a gente já sabe de anatomia, é o coração. Alguma dúvida, algum comentário? Tórax, posição em decúbito lateral. Essa também é muito indicada para o paciente que está lá na prancha com possível trauma. Que é uma posição em decúbito lateral, então o paciente está deitado de lado. Só que é uma incidência em AP, então o feixe de radiação vem horizontal. Essa incidência não está no material de vocês, eu acrescentei ela essa madrugada. Então, quando vocês forem fazer, se atentem que essa não está no material de vocês. Beleza? Essa é uma das que eu acrescentei. Indicações clínicas para essa incidência. Pequenos derrames pleurais são demonstrados pela presença de níveis hidroaéreos no espaço pleural. Pequenas quantidades de ar na cavidade pleural podem indicar um possível pneumotórax. Distância de foco filme de 1,80 m, mesma condição de chassi, e KV de 110, mais ou menos 5, e MAS em torno de 6, mais ou menos 2. Você ia anotar alguma coisa? Ah, beleza. Para quem está acompanhando e vai anotar alguma coisa, deixa eu dar uma facilitada. Isso. Esse slide, ele é o de número 130, tá? Que aí vocês podem pegar o PDF e ir olhando a quantidade de slides, que eu acho que fica 130, que eu acho que fica numerado do lado, não tenho certeza, mas é 130. Eu mandei ele no grupo hoje, já tá com essa parte lá. Inclusive amanhã eu já vou tentar fazer o de quinta, e aí eu já mando de uma vez e vocês já vão facilitando. Posicionamento do paciente. Paciente deitado sobre o lado direito, no decúbito lateral direito, ou sobre o lado esquerdo, no decúbito lateral esquerdo. Queixo do paciente erguido e ambos os braços erguidos acima da cabeça para não haver superposição ou sobreposição sobre o campo pulmonar. As costas do paciente firmemente apoiadas contra o receptor de imagem, maca travada para impedir que o paciente se mova para frente e sofra uma queda, né, e travesseiro sobre a cabeça. Se o lugar que vocês estiverem não tiver travesseiro, vai ser o braço do paciente, que vai estar na altura da cabeça mesmo, que vai servir de apoio. A nossa imagem vai ser nessa condição também. Joelhos levemente fletidos e o plano coronal paralelo ao receptor de imagens, né, sem rotação do corpo. Então, vai ser a mesma condição que a gente já está acostumado para posicionar um paciente de perfil, só que o raio não vai vir na vertical, perpendicular, vai vir na horizontal. A diferença é essa. Posição da parte. Ajustar a altura do receptor de imagem centralizando o ponto central do tórax em relação ao receptor de imagens. Ajustar o paciente e a maca para centralizar o plano médio sagital e a T7 no raio central. Tá? O raio central horizontal direcionado ao centro do receptor de imagens no nível de T7. Isso é, de 8 a 10 centímetros abaixo do nível da incisura jugular. Se eu não me engano, no outro material que eu até comentei de incisura jugular, ele estava falando de... Eu acho que ele deu 7,5. Então, os valores são próximos, né? Então, como é que eu posso dizer? Os valores podem diferenciar em centímetros, mas a variação é pouca. Vai ter uma outra incidência aqui para frente que ele vai falar 9. Aqui está falando entre 8 e 10. A outra incidência vai falar 9. Então, sim,
eu acho que na hora que escreveram um livro, cada pessoa ficou responsável por uma parte. Aí o outro fala, de 8 a 10. A outro, não é de 8 a 10 não, é 9. Aí você fala, nossa, beleza. Mas, tá vendo, a proximidade de centímetros é muito próxima. Então, depois que vocês pegarem a prática ali de T7, dá um abraço, vai dar tudo certo. Um feixe horizontal deve ser usado para mostrar níveis hidroaéreos ou pneumotórax. E a condição de respiração é a mesma coisa. Anatomia demonstrada. Pulmões totalmente visualizados, incluindo ápices, os dois seios costofrênicos e as duas bordas laterais das costelas. Olha aí o posicionamento do nosso paciente. Ô, Leonardo, dá uma olhada nessa janela aí, por favor. Agora eu acho que o som já baixou. Menos o som do nosso ar, mas vai dar certo. Nosso paciente, percebam que o mural está atrás dele, então ele está encostado no mural, ele está apoiado na maca, né? Se fosse uma prancha em um chassi atrás dele também daria? Mesma coisa. Se nessa condição a gente está usando o chassi que está dentro do mural como referência, com o mural, com o chassi do lado de fora, não mudaria nada, né? Braços acima da cabeça, a região de colimação é a mesma que nós já estamos vendo nas incidências. Raio central, mesma coisa, nível de T7. E sempre ali, para o paciente mais magro do sexo masculino, na região de proximidade com o mamilo. Com os mamilos, né, na verdade. Eu acho que o mais... essa incidência, mesmo ela sendo em decúbito lateral, que é um perfil, eu acho que ela é mais fácil de posicionar do que se fosse um outro perfil, porque essa o paciente pode encostar no receptor, até porque ele deve, porque para diminuir a distância objeto-filme. Então, o perfil do paciente vai ser muito referenciado ao encosto dele. Então, se ele encostou, ele está acomodado ali, ele não tem que ficar equilibrando. E a perna fletida dá um apoio para o membro inferior não ficar rotacionando e ele perder o equilíbrio. Então, acho que essa condição de decúbito lateral aqui é mais fácil, porque o raio central vem horizontal, né? Olha só a radiografia. Que coisinha bonita, né? O que nós temos aqui? Pulmão, né, do lado direito do paciente, o pulmão do lado esquerdo. A visualização do pulmão do lado esquerdo não está boa, né? Vocês conseguem ver que a área tá mais preenchida, a área escura está mais preenchida por uma área branca, o que dificulta um pouco a visualização. Mas temos ali do lado direito do paciente, a parte de cima da imagem, né? Vamos pegar essa imagem maior aqui com referência. Deixa eu só mudar o mouse aqui. Essa região aqui, por exemplo, né? A gente consegue ver o recesso cossofrênico um pouco melhor do que essa região do lado esquerdo, né? A sombra cardíaca desse paciente não está tão à esquerda, né? Está um pouco meio centralizado, está um pouquinho diferente das outras, dos padrões das outras. Um indicativo, né, para essa incidência, se a pessoa tiver com líquido, por exemplo, no pulmão, o líquido tende a descer e vai só formar uma sombra aqui, né, no pulmão, que vai ser perceptível. Costelas, ápice, recesso, sombra cardíaca. Acho que no mais que eu tinha que comentar dessa incidência é isso. Como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar um jeito de explicar. Vou fazer uma coisa mais fácil. Para eu não falar besteira. É isso mesmo. Eu queria outro jeito de falar, mas é basicamente. Lembra quando eu falei
Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Quando eu falei que se tivesse líquido no pulmão, ele poderia fazer uma sombra, é essa sombra. É a presença de líquido, um ar líquido no pulmão. É líquido. Se fosse um derrame, seria sangue, por exemplo. É um líquido proveniente do pulmão. Se eu me recordo bem, é daqueles que o pessoal fura o paciente do lado e faz uma drenagem. Para o paciente voltar a respirar com mais qualidade, o pulmão conseguir inflar, né, com respiração. Imagina, você tem o pulmão e você tem líquido dentro, então o líquido comprime, né, além de ocupar o espaço, né, intracelular, aquela coisa toda. O pulmão não foi feito para ter líquido dentro, né? Então, o líquido influenciaria de forma negativa para o paciente. Bom, alguma dúvida, algum comentário? O pessoal que está em casa, vocês voltaram do intervalo quietinho? Achando que vocês estão Tá deitados já. tranquilo. Tamo não. Que isso, imagine. Imagina, né? Entendi. Entendi, Eu tô Aguinaldo. deitado. Tadinho do É, Danilo. Todo mundo deitado. Eu- Se não é na cama, é no eu- sofá. Eu entendi. Eu tô deitadinho aqui, quietinho. Tipo isso. Em decúbito lateral ainda. Quem que falou essa do decúbito lateral? Ô, Aguinaldo, você Aguinaldo. merecia um ponto extra. Oi? Aí, ó. Ô, Aguinaldo, você merecia um ponto extra agora, viu, rapaz? Aí, ó. Eu que não Convida posso aí. dar ponto extra aqui. Ai. Essa foi muito boa. De verdade. Você tá estudando a posição aí, né, Aguinaldo? Fazendo na prática. Tô na prática, né? Pra não esquecer. Exatamente. Aula prática, aula prática. É, Ai. Incidência apelordótica. Lembra que eu falei com vocês? Olha, observem essa radiografia aqui e olha a posição da clavícula, que nós vamos ver uma que a clavícula vai ser importante. É essa aqui, AP lordótica. Ela serve para avaliação de calcificações de massas abaixo das clavículas, tá? É a mesma distância de 1,80 m, 35,43 nosso chassi, dentro da gaveta, portanto na grade, KV mais ou menos 110 mais ou menos 10 e MAS de 8 mais ou menos 2. Posicionamento do paciente. Paciente de pé, afastado cerca de 30 centímetros do receptor de imagens, com ombros inclinados para trás, pescoço e região posterior da cabeça apoiados contra o receptor de imagem. É ginástica, é isso mesmo que vocês estão pensando aí. Ambas as mãos do paciente sobre os quadris, regiões palmares para fora, ombros rodados anteriormente. Posição da parte, centralizar o plano médio sagital em relação ao raio central e ao centro do receptor de imagem, ou seja, alinhar paciente e equipamento com equipamento. Centralizar o chassi em relação ao raio central, a borda superior do receptor de imagem, cerca de 7 a 8 centímetros acima dos ombros na maioria dos pacientes. Notem que essa pede a uma sobra muito maior acima dos ombros. Raio central perpendicular ao receptor de imagens, incidindo no meio do externo, 9 centímetros abaixo da cisura jugular. Eu falei que uma incidência de 9, a outra falava entre 8 e 10. Né? Chegou na pé de 9. A mesma condição de respiração, incidência, né, do raio-x numa segunda inspiração. Anatomia demonstrada, os campos pulmonares devem ser totalmente visualizados, assim como as clavículas. Olha só, se alguém da turma conhece fisiculturismo, eu apresento a vocês expansão de dorsal, né? Que no fisiculturismo a galera põe o polegar aqui atrás e abre a dorsal para os júris julgarem a musculatura das costas. É basicamente a mesma coisa. Então você que já fez essa incidência, você já está um pé para virar fisiculturista aí, ó. O posicionamento vocês já sabem.
Os 30 centímetros de afastamento, vocês conseguem ver pela região do quadril. A região das costas, né? Principalmente ombros, pescoço e cabeça voltados. Ah, gente, de novo. Ah, não, achei que tivesse caído. Eu estava assim, nossa, caiu de novo. Ah! Não, não caiu. Graças a Deus. Vocês viram como é que eu fiquei? Eu fiquei até chateado. Falei, nossa, caiu de novo. Não deu nem tempo de falar com os meninos que ia cair. Eu acho que eu tô ficando traumatizado com esse negócio da aula cair já. Bom, passado o meu susto, deixa eu voltar. Agora eu vou contextualizar de novo. Os 30 centímetros a gente consegue perceber aqui, né? Região dos ombros, pescoço e cabeça voltados ao receptor. Então tem que tomar cuidado com o paciente na hora de fazer essa incidência. O que vocês podem fazer? Fica do lado do paciente, uma mão vocês colocam na região do quadril e a outra vocês estão acompanhando na região da cabeça, né? Tipo colocando uma pessoa para deitar na cama, né? Guiando o paciente. E aí depois de posicionado, vocês alinhem o paciente para a direita, para a esquerda, para ele ficar em função do raio central com o plano sagital mediano dele, né? Aqui, ó. Notem 7 a 8 centímetros, né? Não está dado 7 a 8 centímetros aqui, não. Seria mais. Pelo menos mais um pouquinho. Mas eu aumentaria só mais um pouquinho, porque ele não precisa ficar irradiando tireoide do paciente. A ideia é o tórax, né? Raio central, colimação, ok, né? Raio central nível de T7 novamente. Lembrando que ele é perpendicular, né? A variação mesmo da incidência é o posicionamento do paciente, que é um pouco mais difícil de fazer, né? Nós temos uma exceção para essa AP lordótica. Caso o paciente esteja debilitado ou seja incapaz de assumir a posição ereta lordótica, uma incidência em AP semiaxial deve ser obtida com o paciente em posição de decúbito dorsal. Os ombros são rodados anteriormente e os braços posicionados como na posição lordótica. O raio central direcionado de 15 a 20 graus no sentido cefálico para a porção média do externo. A mesma condição de incidência, colimação e raio central. A vantagem de estudar tórax é essa. Você prendeu o raio central uma vez e colimação, poucas incidências, poucas variações de colimação, né? Que é muito relacionada à altura que o chassi vai ter acima do ombro. Que, por exemplo, agora, lordótica, o AP lordótica, nós vimos pedir 7 a 8 centímetros. No mais, é muito semelhante a todas as outras. E essa aqui não difere. A diferença é a angulação do cabeçote, de 15 a 20 graus. Se naquela incidência o corpo fazia angulação, nessa aqui o paciente não pode fazer, quem faz é o cabeçote, né? Para ter a mesma ideia de incidência. Aquele meme que fala que é a vida imitando a arte, é a mesma coisa. Se vocês pegarem nessa condição, pegarem a angulação, agora é do paciente, na outra é o cabeçote. Mas se vocês pararem de pensar nas duas, a resultante de angulação é praticamente a mesma coisa. Por isso que uma é alternativa da outra. E aí nós temos nossa AP lordótica. Olha a clavícula dissociada do campo pulmonar. Legal, né? Tá fora, né? Esse sombra cardíaca não tá legal, né? Olha só, meio aguda aqui, né? Mas é a sombra cardíaca do paciente. Ápice pulmonar, recessos visíveis, costelas razoavelmente visíveis, sombra cardíaca, a região dos vasos, a região do externo aqui, ó, né? Um pouco mais densa. Essa é a nossa incidência de AP lordótica. Alguma dúvida, algum comentário? Pessoal que está em casa? De boa. De boa? Boa. Bom, essa é a última incidência que eu trouxe para a gente ver hoje. Então agora nós faremos exercícios. Muitos exercícios. Deixa eu só interromper aqui para eu voltar.
Ô, Guinaldo, Oi. a Ed não tá te copiando aqui, viu? Ela baixou a cabeça aqui na mesa e vai dormir. O que é isso? Isso na sua frente? Qual de respeito é essa? Nada. Ela tá cansada, segundo ela. Nossa, eu também tô morto hoje. Misericórdia, viu? Ah, eu ia mostrar uma coisa para vocês antes. Eu queria mostrar raio-x de tórax, o AP, deixa eu achar aqui. Com os adereços, né? Com os adereços que eu comentei. Eu tô procurando aqui, viu, gente? Tarará. Gente, de manhã tinha um tanto. O que aconteceu? E aí, Guilherme, você descobriu o que é que tava pesquisando de bicho lá aquela vez lá? Ou, eu tive numa sala lá embaixo hoje, e parece que meu login ficou lá. E aí, quando eu cliquei Ah, tava nele, aberto. saiu. Aí eu não sei se alguém conseguiu acessar e saiu, ou alguma coisa do tipo. Aí eu falei, uai. Mas assim, eu perguntei à patroa, ela falou que não foi ela, não. Que ela não acessou meu login, não. Oi? Eu espero que não. Sem cachorrinhos. Pelo menos por agora. Depois que casar já era, né? Aí desbanda tudo. Enquanto eu puder evitar cachorrinhos, não, ela tá falando que depois de casar não é cachorrinho, não, é filho. Nonato, vai dar uma apertada. Não tem nem data pra casar. Então, olha, enrolar a moça é um termo muito forte. A gente tá junto tem 1 ano e 3 meses. Tá cedo. Não é com marcador, não. Mais cedo eu coloquei AP, raiz de AP de tórax, já tinha aparecido o que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui. Será que vai mudar? Não, né? Não deveria. AP de tórax, leito. Aqui, ó. Agora deixa eu só compartilhar. Antes que caia de novo. Tá no pique já de cair. Tá quase. Vocês que estão em casa já vão conseguir ver. Tem um material preso aqui no paciente, ó. E uma espécie de uma mangueirinha, uma cânula, né? Que passa no paciente. Tem condições que não dá para tirar mesmo, né? Olha esse paciente aqui, ó, por exemplo. Cheio de presilha, de fiação, né, basicamente. Então tem condições de AP que vocês vão ver que não dá para tirar não. E aí vocês só fazem radiografia mesmo. Tá além do limite de vocês, vocês vão respeitar a condição do paciente. Deixa eu ver se tem mais alguma legal. E aí a gente... aqui é uma condição legal de AP em leito. Tá vendo que o chassi está aqui e o cabeçote está aqui? Então, está quase perpendicular. O cabeçote poderia estar um pouquinho mais para baixo ainda. Olha, esse paciente aqui com marca-passo, antes que o zoom se encerre. Marca-passo aqui, as fiações de controle, né? Usuais marca-passo e os outros fios, né? Usuais, já da condição do leito. Então, eu vou encerrar aqui antes que o zoom encerre na minha frente. Daqui 5 minutos nós voltamos, beleza? Ok, beleza.